Meu pai quebrou o braço. Isso tem mais a ver com você do que você pensa. A paz do Senhor, bros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui pra trazer uma história pra vocês que vocês gostam bastante, daquelas histórias que tem a ver com a vida cotidiana, mas que tem algum ensinamento pra nossa vida com Deus. E hoje não é uma história muito feliz, pelo menos pra alguns de nós, no caso, meu pai. E eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu pra vocês entenderem todo o rolê e a analogia que eu quero trazer pra vocês. No segundo dia da live, que a gente faz toda sexta-feira, caso você não saiba, toda sexta-feira às 20 horas nós estamos aqui lendo a Bíblia juntos. Se você não tá participando ainda, tá perdendo o que, meu filho? E na segunda live de leitura, se não me engano, tinham acontecido várias coisas aqui, não só comigo, mas com coisas ao meu redor, com pessoas que acabavam me influenciando. E eu comecei a live falando sobre isso. Eu não vou falar as coisas que aconteceram, porque as pessoas envolvidas provavelmente vão ficar muito irritadas se eu contar, mas assim... Obviamente eu não contei essa história na live, porque meu pai não queria que eu contasse essa história na live, mas o que aconteceu naquela hora é que alguns minutos antes, minutos tipo real, eu e minha mãe, a gente tava conversando aqui no corredor de casa e a gente ouviu um barulho lá no banheiro dos meus pais. O que aconteceu? Meu pai caiu no banheiro. E meu pai já é sexy, né? Que nem minhas tias ficam brincando, né? Sexagenário, no caso. Então ele já tem 61. Pode não parecer, mas ele tem 61. E depois de uma certa idade, tombos bestas assim não são mais tombos bestas. Mas a gente não tinha vivido essa experiência ainda como família. E aí o que aconteceu é que meu pai tava lá em posição fetal, a gente correu pra acudir o homem. E aí a gente já percebeu várias coisas que a gente vai ter que mudar nas logísticas dos banheiros. Que, por exemplo, o box abre pra dentro. Então como que a gente faria, pelo amor de Deus, pra abrir o box com o homem deitado no chão? Não tinha como. Aí minha mãe ria, aí eu ria, aí meu pai tava lá em posição fetal, coitado, assim. Mas a gente não tava rindo dele, a gente tava rindo com ele e era com respeito. Levantamos ele, tiramos ele de lá, ele bateu a cabeça no lugar, fez um machucado no ombro, sentiu dor na mão, porque ele meio que caiu em cima da mão. Só que a dor na mão insistiu na mão esquerda. E a gente já fica aqui com um trauma, porque em 2003, meu pai quebrou a mão direita. Ele caiu e quebrou a mão direita, um ossinho do pulso, e ele ficou 1 ano de gesso. Eu sei que foi 1 ano, porque foi 1 ano assim que a gente comeu pão que o diabo amassou, pisou, cuspiu, ainda deu uma reboladinha em cima. E aí no dia seguinte eles foram pro hospital que tem perto aqui de casa. Ele só tava atendendo casos de Covid, então não tava tendo outras especialidades. Eles estavam mandando pra outro hospital que, pra você ter uma noção, era bem longe. É outro bairro, mas assim, outro bairro que é contramão e longe pra bexiga. Aí meu pai falou, não vou lá não quero, não preciso. Beleza. Depois de algum tempo ele foi particular, viu o ortopedista, fez os exames e tal, não constatou nada. Só que aí se passou, meus amigos, 1 mês e meio. Nós estamos na live 10. Meu pai colocou o gesso tem 2 semanas, então foi mais ou menos na live 8. Eu tô pensando agora pelas lives pra eu me organizar temporariamente. Temporariamente, não de temporariamente de temporário, mas de temporariamente de tempo mesmo, de no tempo. Vocês entenderam? Vamos lá. E não parava essa dor no pulso. E aí a gente já tava achando estranho, não sei o que, ele foi no servidor público. Porque como eles eram os servidores públicos, né? Eles foram no hospital do servidor, que eles têm um convênio, o hospital do servidor é muito bom. O que aconteceu é que meu pai contou que o médico olhou pra ele, falou, vamos fazer uns exames? Não tô duvidando do colega, mas assim, eu acho que tem alguma coisa errada. Resumindo a ópera, o homem é tão sortudo, porque assim, não tem outra explicação, que ele conseguiu quebrar o mesmo osso no pulso esquerdo. É um tal de escafoide, que é no pulso. Há quase 20 anos atrás, ele quebrou o direito com esse bendito escafoide. Aí ele quebrou quase 20 anos depois, ainda eu brinquei com ele, falei, por que você não esperou mais 3 anos? Aí 2023, você quebrava 20 anos depois, comemoração de 20 anos, né? Aí ele quebrou o bendito do escafoide do esquerdo. Aí eu virei pra ele e fiquei, olha, se existe outro escafoide no corpo, vigia pra não quebrar, porque se você quebrar, você vai poder já pedir música no Fantástico já, porque já vão ser 3, né? 3 escafoides, Jesus. Só que o pior, meu amigo, você não sabe, é que passou 1 mês e meio quase, e o que estava acontecendo já estava calcificando. Por isso que ele estava sentindo dor, porque o bicho tava arrumando, né? Porque o nosso corpo é perfeito, o nosso corpo já vai arrumando, botando as coisas no lugar. Só que o problema é que o nosso corpo é burro, ele não sabe onde é o lugar certo das coisas. Então já tava arrumando o osso no lugar errado. Resumindo a ópera, ele está com o braço quebrado. Enquanto eu estou gravando isso, eles estão agora no hospital, porque ele achou que ia tirar o gesso, mas não tirou. Vai ficar aí mais 2 mesezinhos com gesso. Mas o porquê que raios eu tô contando essa história pra você? Eu fiquei muito refletindo em relação a isso, pelo fato dele ter demorado pra ir procurar, obviamente que não teve tanta culpa dele, que ele foi, mas tivemos alguns problemas médicos, né, no decorrer disso, mas acabou ocorrendo a demora de realmente se arrumar do jeito certo. E aí o que aconteceu? O corpo começou a fazer a calcificação e tava calcificando do lugar errado, causando dor. Aí a grande pergunta que eu jogo pra gente é, quantas coisas a gente não tá deixando calcificar na nossa vida errado, arrumando do lugar errado, porque a gente não vai no médico real pra arrumar. Como assim, Daniel? Que pira é essa? Você sabe que eu sou um menino bem analógico. Na questão de analogias.
também analógico, mais de analogias. Então pensa o seu coração, as coisas, os ranços que você ainda tem no seu coração, que o tempo tá passando, e você não trata, e você não cuida desses ranços. Aí você tá com o coração peludo, penteando o coração aí, dane-se, e penteia o ranço, e faz o que acontece, e não sai do lugar. E aí você tem aquela ideologia de tipo, não, o tempo cura, meu, não, tranquilo, vai passar o tempo, vai tudo acontecer normal. E, tipo, eu já falei sobre isso num vídeo que você pode assistir clicando aqui, em que eu falo sobre isso, e é sobre isso também que eu quero falar um pouco aqui, porque quanto mais tempo você deixar as coisas que você precisa resolver, e que você precisa perdoar pra depois, mais trabalho você vai ter depois. Essa é a analogia. Vamos supor que alguma coisa que você viveu com alguma pessoa, alguma situação, alguma circunstância, quebrou o seu coração. Vamos supor que o nosso coração agora não é mais de músculo, é de osso, beleza? Vem na minha pira. Quebrou o escafoide do coração. O que vai acontecer? Você vai ficar, não, tranquilo, de boa, vou deixar aqui, tá doendo um pouquinho, mas dane-se, uma hora vai arrumar. E aí tá calcificando, só que tá calcificando no lugar errado. Ou seja, a dor vai ser constante e não vai parar, porque tá arrumando, mas tá arrumando do jeito errado. Sendo que se você tivesse ido no ortopedista, ele ia ter visto o lugar certo, ia ter enfaixado, imobilizado e tudo mais, e aí ele ia crescer no lugar certo. E aí a dor ia passar. Tá entendendo onde eu quero chegar? Essa é a falta de perdão. Quando você deixa as coisas acontecerem naturalmente, você não tá nem aí, você não procura o tratamento de Deus, você não procura a cura de Deus, e você vai deixando e as coisas vão sendo feitas de qualquer jeito. Só que aí depois vai ser pior, porque, por exemplo, como já tava calcificando, na hora de tirar a chapa, meu pai comentou que o médico virou o braço dele pra outro lado, meio que pra quebrar de novo. Agora pensa, se desde o primeiro lá, o médico primeiro tivesse falado que tava errado desde lá, e já tivesse arrumando desde lá, ele já estaria sem gesso, que já ia ter dado quase os 2 meses. Mas não. E a mesma coisa quando a gente fala em relação a perdão. Você vai deixando as coisas acontecerem, você vai deixando as coisas rodarem, e as coisas vão ficando só piores. E aí uma coisa que poderia ser simples e arrumada simplesmente aqui, depois lá na frente vira uma bola de neve que, meu filho, pra você lidar vai ser difícil. E eu pensei muito em relação ao que eu vivi. Sim, porque isso que Deus acabou me mostrando foi muito também em relação ao que eu passei na quarentena. A quarentena, tem muitos vídeos ainda sobre a quarentena que eu quero fazer. Sobre coisas que eu vivi, sobre coisas que eu senti, sobre coisas que eu experimentei, sobre ensinamentos e dores que eu vivi durante esse tempo. Mas foi um tempo muito escuro pra mim. Eu já falei um pouco sobre isso nesse vídeo aqui que você pode assistir depois, e eu contei um pouco sobre. Mas foi um tempo muito difícil, foi um tempo muito escuro, onde eu ouvi coisas, onde eu vi posturas que me estraçalharam, de pessoas assim que eu não imaginava que aconteceria, sabe? E eu me vi com o ranço dessa pessoa, eu me vi com ódio dessas pessoas. E eu tô falando isso pra vocês porque eu não quero que vocês estejam a ilusão de que, porque ele fez uma meia dúzia de vídeos sobre perdão, ele já sabe tudo. Não, eu ainda tenho que todos os dias aprender um pouco mais sobre isso. E você também, a gente vai tendo um processo de aprendizado, de amadurecimento com Deus. Então toda vez ele vai permitindo que coisas aconteçam pra que a gente vá aprendendo cada vez mais, e os níveis vão subindo, né? Vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Como se fosse o nível do videogame mesmo. Você vai subindo, 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 até você chegar no chefão. Eu ainda não cheguei no chefão em relação ao perdão. Isso já tá assim, Jesus, antes do chefão, Deus me proteja. E eu realmente tava tentando empurrar as coisas com a barriga, porque eu realmente tava com muita raiva, com muita frustração em relação a uma situação, a pessoas específicas, e o ranço tava instaurado. Eu comentava aqui em casa e meus pais ficavam, deixa pra lá, filho, perdoe e vambora. As pessoas frustram, as pessoas falham, você sabe disso, você já viveu tanta coisa assim, perdoe e segue. Eu ficava, não, eu vou perdoar, eu sei que eu vou perdoar, eu já aprendi, eu vou perdoar, mas não hoje, amanhã eu perdoo. E eu tava assim, amanhã eu perdoo, amanhã eu perdoo. E quando teve toda essa situação dentro de casa, eu comecei a entender que, pera, quanto mais pra amanhã eu deixar, pior vai ser pra mim mesmo, porque lembra que perdão estagna a tua vida. A pessoa tá lá livre, leve e solta, boazuda, e quem que tá estagnado na vida é você. Você que tá parado no lugar carregando um fantasma nas costas. Então eu já sabia de tudo isso, mas eu tava assim empurrando porque é mais cômodo, é mais fácil do que você ter que lidar com seus fantasmas, do que você perceber que você botou talvez a expectativa no lugar errado, de que você esqueceu por um momento que as pessoas falham e te frustram, e tem todos os outros fatores que talvez você precise sentar com a pessoa pra resolver. Jesus, eu tô falando aqui, mas eu sei, eu vou sentar pra conversar, eu tô gravando aqui, as pessoas vão me cobrar depois. O senhor tá vendo, o senhor sabe que eu tô disposto e aberto pra começar essa discussão. Mas às vezes vai ser necessário você sentar às vezes com a pessoa que te feriu de alguma forma, e você sentar e abrir o jogo, botar as cartas na mesa, ser franco, transparente e tudo mais, pra que as coisas se resolvam e pra que não haja mais animosidade nenhuma entre vocês. Perdão, uma coisa, é uma ciência humana, não é exata, porque cada situação, ela pode ser resolvida de um jeito, mas a grande questão aqui, o grande cerne, é que não dá pra não perdoar. Você tá lá, com dor no pulso, coração, porque tá calcificando errado, porque tá indo pro lugar errado, mas não, você não quer, porque vai ter todo um processo de você ter que pôr um gesso, de você ficar dependente das pessoas, porque, nossa, meu pai tá sofrendo muito, que meu pai não gosta de ser dependente das pessoas. Então, assim, pra tudo ele precisa de ajuda, para abrir um pote, pra fazer não sei o que. Então, é difícil, mas é um processo necessário pra cura. O processo do perdão é um processo difícil, é um processo complicado e conturbado, mas é um processo que no final vale a pena. Eu sei disso porque eu já vivi, então eu tenho que viver isso de
novo. E eu já comecei a viver isso. Porque quando eu realmente tomei a decisão, eu fiquei, Deus, beleza. Aconteceu o que aconteceu. Beleza, eu reconheço, eu quebrei o braço. Tava calcificando no lugar errado. Vai, quebra de novo. E pode arrumar do jeito certo. Vai, não vou me meter, não vou me intrometer. Prefiro que faça agora e faça direitinho do jeito que o senhor faz, do que depois eu me intrometer. E aí eu ter que voltar aqui com o braço muito pior, já quase pra amputar e vai dar ruim. Pode fazer, arruma, vai que é tua, Tafarel. A gente precisa reconhecer e falar, Deus, me ensina a perdoar, caso você não saiba ainda. Se você já começou a aprender sobre perdão, continua pedindo pra Deus esse coração perdoador. Continua pedindo pra Deus pra tirar as escamas dos seus olhos, pra te dar um coração que as coisas não grudem e não fiquem nele. Porque a falta de perdão é um problema pra você. Perdão não quer dizer que você vai bater palmas pra aquilo que aconteceu pra você. Não quer dizer que você vai concordar ou corroborar com aquilo que aconteceu, com aquilo que a pessoa falou pra você. Não quer dizer isso. A gente tem muita essa visão errada, que perdoar é você compactuar com aquilo. Não, você não está compactuando com o que aconteceu. Você não está falando que aquilo que aconteceu foi certo. Não, quer dizer que você entende que pessoas falham. Igual na parábola, você não perdoar a dívida do cara, que é tão pequena comparada com a sua dívida, que era tão grande em relação a Deus, é muito ruim, é muito pior. Então é você entender que você precisa ser livre. Entender que aquela situação que você viveu vai ser peso de amadurecimento, de crescimento na sua vida, que vai ser um testemunho pra ajudar outras pessoas. Quantas coisas eu já não contei aqui no canal que eu vivi de experiências que eram horríveis, que eu não queria perdoar. Hoje elas são peso de amadurecimento e testemunho pra você. Você pode pegar um vídeo meu dessa playlist aqui que eu vou colocar, que são todos os vídeos que eu falei sobre perdão aqui no canal, e você pode assistir e ser tocado, e ser curado de alguma forma. Experiências negativas que eu vivi, que hoje podem te curar. É um testemunho pra você. E Deus quer transformar aquilo de ruim que você viveu num testemunho pra outras pessoas, pra que você seja esse instrumento de restauração. Porque do mesmo jeito que eu tive que sentir as cutucadas de Deus na questão ruim, de tocando na minha ferida, tacando mertiolate ardido, porque hoje não arde mais, mas na minha época ardia. Quem era da época dos anos 90 sabe disso, que era vermelho e ardia pra bexiga. Então o mertiolate de Jesus é assim, é vermelho e arde. Ele taca, dói pra caramba. Então às vezes você tem que pegar a almofada e morder, porque é muita dor. Mas ao mesmo tempo que você sente essa dor da limpeza e da cura, você também sente a delícia que é a cura e a restauração. Eu senti isso, porque como eu falei, eu me senti quebrado, eu me senti no chão em frangalhinhos. E eu, do mesmo jeito que eu senti Deus botando o dedo na minha ferida pra me curar, eu também senti Deus botando a mão pra me restaurar, pra juntar os meus pedaços, pra me fazer de novo, pra colocar cada pecinha no lugar. São dois sentimentos, né? Você vai sentir a mão de Deus de duas formas: tocando na ferida, limpando tudo, e vai doer, mas também você vai sentir um bálsamo e um refrigério quando ele colocar as mãos pra te restaurar, pra te curar, pra derramar sobre você o bálsamo. Porque quanto mais você vai deixar pra depois, quanto mais você acreditar nessa crença horrorosa de que, ah não, o tempo cura, ah não, o tempo resolve, meu amigo, o tempo só resolve quando tem um processo de Deus no meio. Quando Deus tá fazendo alguma coisa, aí o tempo é um bom aliado, mas quando só tá o tempo pelo tempo mesmo, ele só vai atrapalhar tudo e só vai fazer calcificar no lugar errado mesmo. E mesmo você que às vezes já aprendeu sobre perdão, precisa continuar exercendo perdão. Porque hoje eu ainda não tenho esse coração que muita gente tem, que a pessoa pisa no seu calo hoje, a pessoa já tá abençoando e, ai, tranquilo, não aconteceu nada. Eu ainda não sou essa pessoa. Eu ainda tenho que às vezes ruminar um pouco, eu ainda tenho que esperar um pouco, esfriar um pouco a cabeça pra conseguir liberar perdão. E essa situação e esse caso que eu vivi, foram meses que eu não consegui olhar na cara da pessoa. Hoje eu estou me esforçando pra olhar na cara da pessoa de novo, pra não ver a pessoa num lugar e sair por outro. Eu estou tendo que me esforçar pra isso. Todos os dias eu tenho que acordar e falar: Deus, me ajuda a perdoar o fulano. É um processo diário. Todos os dias eu tenho que perdoar um pouquinho mais essa pessoa. Hoje eu tô conseguindo contar pra você essa história tranquilo, sem chorar, por exemplo, porque quando eu pensava nessa história eu chorava, porque eu fui muito ferido. Eu sei o que eu senti. Pra você pode ser pouco, mas eu sei o que eu senti. Precisei disso pra conseguir me libertar dessa situação, pra eu conseguir fluir naquilo que eu preciso fluir, no propósito que eu tenho que cumprir. Não permita que o tempo cure, entre várias aspas, as coisas, suas feridas. Trate logo dessas feridas, busque a Deus pra tratar dessas feridas, porque sempre vai ser a melhor solução. Comece a liberar perdão agora. Peça: Jesus, me ensina sobre perdão. Jesus, hoje eu quero começar a perdoar o fulano. Jesus, eu quero perdoar tal coisa. E lembra, perdoar não quer dizer que você vai bater palma pra essa situação. Quer dizer que você está entendendo que você é livre e que essa situação não vai te prender e que não vai te estagnar. Se você tiver mais alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, quiser conversar, os comentários desse lugar, eu respondo todos vocês, eu leio todos vocês. Então se você tem alguma coisa, coloca aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Esse era o recado que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, e na semana que vem a gente se vê pra mais um vídeo aqui no canal. Um beijo grande, Deus abençoe, perdoa meu filho, pelo amor de Deus, e tchau.